Gente querida, hoje nós vamos ler um texto bíblico muito longo para nossa reflexão aqui. Mas à medida em que nós fazemos a leitura bíblica, eu peço que você não se perca, não divague, porque o texto bíblico de hoje está lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 35. 11. É 11. Eu escrevi errado, mas pensei certo no slide. Você tem que considerar o pensamento. João 11, 35. É um texto longo, é uma leitura maçante, pesada, um versículo muito longo, mas que eu peço que você fique ligado comigo. João 11, 35, que diz assim, vamos ler todos juntos, João 11, 35, como diz na sua Bíblia aí, vamos ler? Jesus chorou. Vamos repetir? Jesus chorou. O cavaleiro era um sujeito bom, destemido, fiel à sua comunidade, valoroso e corajoso. E como era parte do seu ofício, ele saía todas as manhãs para enfrentar dragões, salvar princesas e colocar ordem no mundo que estava em caos. O cavaleiro era muito requisitado e todas as manhãs ele vestia a sua armadura. Ele beijava os seus filhos antes, abraçava a sua esposa, para que depois, colocando sua armadura, ele pudesse ir até onde estão as ameaças, os dragões e os perigos, e lá, protegido pela sua armadura, ele pudesse enfrentar todos aqueles intempéries e depois voltar para casa. O grande problema é que o cavaleiro ele passou a usar a armadura tantos dias e com tantos desafios, que ele notava que era muito mais fácil já chegar em casa e não tirar a armadura. Então, ele começou a importar, não só para dentro da sua casa, não só a vestimenta da armadura, que ele vestia logo de manhã, rígido na mesa, incapaz de ser tocado pelos seus filhos e pela sua esposa, mas ele também começou a adotar a atitude combativa, dura, muitas vezes insensível e cruel dos campos de batalha. E aquilo fez com que o casamento do cavaleiro entrasse numa grande crise. E sua esposa um dia, exasperada aos prantos, disse assim: ou você dá um jeito de tirar essa armadura, ou então o nosso casamento acabou. E então o cavaleiro tentou tirar de si a armadura, mas para sua surpresa, ela já havia se fundido a sua pele. E ele já não conseguia mais tirar aquelas carapaças de metal. Ele foi até os nobres ferreiros do reino, e eles não conseguiram arrancar a sua armadura, e então o cavaleiro iniciou uma longa jornada na direção de se desvencilhar da sua armadura e se tornar de novo vulnerável, fraco e acessível. Esse é um enredo básico do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Um livro que é praticamente uma parábola e que fala muito sobre o nosso mundo de hoje. Em especial porque nós estamos numa cidade que é um polo industrial, é um polo acadêmico. Aqui, em São José dos Campos, são produzidos veículos, são produzidas tecnologias. Aqui nós temos centros de engenharia e de tecnologia. E o mundo corporativo, como vocês sabem, é um mundo que propõe um jogo para mim e para você, que é: enterre seus sentimentos bem fundo, esconda sua humanidade, vista sua armadura, porque se você chegar aqui sem ela, você será despedaçado no frigir dos ovos do mundo corporativo, onde nós temos que entregar resultados, não importa o que aconteça, onde a condição do seu casamento, onde a condição da sua saúde, onde a condição dos seus filhos, não importa muito, você precisa chegar e entregar o que precisa ser entregue. Então, muitos de nós vestimos a armadura no início da vida adulta, porque muitos de nós já fomos para o trabalho, para a faculdade, para o mundo corporativo sem armadura, e nós descobrimos que pode não ser uma escolha muito agradável. Então, nós vestimos a armadura.
Mas depois de um tempo a armadura se passa a se tornar parte integrante de quem nós somos e nós não sabemos muito, né? Eu noto como muitas vezes eu pastoreio famílias, eu pastoreio casamentos, em que grande parte do problema daquele casamento ou daquela família é que o pai, ele não deixou de ser chefe ao pisar dentro de casa. E ele sai dando ordens para os filhos como se fossem seus empregados. Ele sai falando com a sua esposa como se fosse subalterno. Ele trata a agenda da família como se fosse a agenda de um CNPJ. Muitas esposas bem-sucedidas fora de casa, mulheres do mundo corporativo e profissionais, elas estabelecem metas para suas famílias e para os seus filhos e para a educação e para as notas das suas crianças, medindo a performance dos seus filhos constantemente. A grande questão é que, no final das contas, pode ser que nós nos tornemos exatamente como o cavaleiro da parábola, um tanto endurecidos no nosso coração, um tanto acelerados na nossa agenda, um tanto incapazes de perceber os sentimentos que estão nos outros ao nosso redor e talvez até em nós mesmos. O texto de João 11:35 é um texto muitíssimo provocativo e até bizarro. Se você olhar para esse versículo, que é um dos menores textos da Bíblia, além de o versículo muito mal dividido de "e disse Jó", dois pontos, e inicia um outro versículo, né? São os dois menores versículos da Bíblia. Esse versículo diminuto, ele está encravado no meio de uma história muitíssimo curiosa. E ele tem uma mensagem muitíssimo poderosa. Por quê? Porque Jesus está na Galileia. E quando ele está na Galileia, ele recebe a notícia de que Lázaro, o amigo de Jesus, está doente. Lázaro faz parte do famoso lar de Betânia. Lázaro, Marta e Maria, os três irmãos que eram amigos íntimos de Jesus. E a notícia é dada para Jesus num tom no qual, do tipo assim: Jesus, olha, a gente não quer te preocupar não, mas Lázaro, seu amigo, está muito doente. Eles noticiam, tendo ideia de que Lázaro é muito próximo afetivamente de Jesus. E Jesus se demora onde está. Nós sabemos que Jesus havia curado cegos, coxos, mudos e surdos, e para Jesus uma enfermidade não seria problema, mas Jesus se demora onde está. Jesus permanece mais 3 dias onde está, e o próprio Jesus anuncia aos discípulos: vamos acordar Lázaro porque ele dormiu. Seus discípulos ficam confusos com a declaração de Jesus, mas Jesus sabe que Lázaro havia morrido. Quando Jesus faz a viagem de cerca de 15 quilômetros a pé até Betânia, ele chega lá e ele encontra o vilarejo todo em comoção, todo em pranto e em lamento. Por quê? Porque Lázaro já havia morrido há 3 dias, ele já havia sido enfaixado, betumado e colocado dentro de uma caverna. A pedra havia sido rolada para tapar a boca da caverna. Ou seja, agora aquela comunidade estava pranteando a perda de um homem bom, de um bom amigo, de um bom irmão. E então, à medida em que Jesus se aproxima do vilarejo, Marta vai até o encontro de Jesus. E então ela chora aos pés de Jesus, Jesus fala com ela sobre a ressurreição. Logo depois, Jesus encontra Maria e, ao chegar a casa, ele pede que as pessoas que ali estão o levem até o túmulo. Então Jesus vai até o túmulo e, numa progressão muito sutil, o texto começa a dizer que Jesus estava se agitando e se perturbando no espírito. Note comigo o versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. No versículo 34 diz assim: onde o colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam eles. E então, ao chegar diante do túmulo, Jesus chorou. E aqui eu quero fazer 2 destaques. O primeiro deles é que quando o verso 33 diz assim: ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, o verbo utilizado aqui é um verbo grego que significa um lamento, um pranto de lamento. É um verbo que fala sobre a atitude daquela sociedade naquele tempo de prantear e chorar os seus mortos. É uma espécie de um lamento social, de um lamento costumeiro.
Eu não sei se você sabe, mas no mundo antigo, especialmente na sociedade de Jesus, quando um familiar morria, algumas mulheres profissionais, chamadas carpideiras, eram contratadas para chorar a morte doente daquele querido durante 7 dias. O velório se estendia por 7 dias. Assim como os casamentos duravam de 7 a 10 dias, e eram grandes festividades marcadas pela alegria, os lutos eram elaborados ao longo de 7 dias de reuniões sociais, e as carpideiras eram mulheres que eram contratadas para chorar abundantemente e gritar em voz alta à medida em que o velório se alongava nos dias. Então, esse verbo diz que eles estavam chorando, não que o choro deles não fosse sincero, mas que era aquele choro necessariamente de lamento. Mas a força do verbo utilizada no versículo 35, o verbo dakrio, é um verbo muito mais intenso. E se a gente fosse traduzir esse verbo, diria assim: Jesus explodiu em lágrimas. Jesus caiu em pranto. Eu não sei se você já teve essa experiência de tentar segurar um choro, talvez porque você estivesse num lugar social, alguma coisa triste aconteceu, mas quando você fica sozinho, você explode em lágrimas, você rompe em lamento, você simplesmente se desaba nas emoções. É mais ou menos essa a força do choro de Jesus, aqui nesse texto. O que faz um contraste com o choro das irmãs de Lázaro e também dos judeus. Mas, sobretudo, eu queria que você pensasse comigo o seguinte: por que Jesus chora? Imagine que você e eu estivéssemos no lugar de Jesus, que nós estivéssemos no enterro, num velório, que para todos ali é alguma coisa definitiva e terminal e cabal, mas você sabe que dali a alguns minutos Lázaro surgirá. Você sabe. Assim como Jesus sabia. Jesus era o único ali que sabia que daqui a alguns minutos Lázaro passaria pela entrada da tumba e seria acolhido de novo no seio da família. Jesus é o único que sabe que Lázaro ressurgirá. E, no entanto, ele cai num pranto dolorido e entristecido. Por que será? O texto não dá respostas, mas os comentaristas, eles pontuam algumas coisas muito interessantes, especialmente Don Carson e Tim Keller. Eles dizem, por exemplo, talvez Jesus estivesse chorando de ver o resultado da entrada da morte no tecido da humanidade após o pecado. E que todos nós, inevitavelmente, seremos separados uns dos outros em algum momento. Pois, afinal de contas, Lázaro foi ressurreto. Mas houve um segundo momento no qual Lázaro tombou ao pó e Jesus não estava lá para ressuscitá-lo novamente. Talvez Jesus estivesse chorando a triste condição humana. Talvez Jesus estivesse chorando o fato de que, por causa do pecado, nós envelhecemos. O nosso corpo cede ao tempo, as pessoas que nós amamos partem em algum momento. Porque talvez depois do Éden nós somos seres tão frágeis, tão pequenos, tão fracos, estamos expostos a tantas intempéries, e o nosso destino pode ser entrecortado por tantos agentes. Ou Jesus talvez estivesse chorando porque, de alguma maneira, ele sabia que o ser humano não foi criado para essa agenda, e que a morte, embora seja a primeira coisa que nós tenhamos ciência no instante da concepção, ainda assim é uma coisa estranha e bizarra. Pense comigo, a única coisa que você e eu sabemos no instante em que nossa certidão de nascimento foi feita, é que dali a algum tempo, não se sabe quanto, uma certidão de óbito será expedida no mesmo nome daquela pessoa. A morte é uma certeza, a morte é uma certeza inequívoca, mas não era para ser assim. Jesus está chorando tudo isso. Jesus está chorando a condição humana, mas Jesus está chorando porque Ele é humano. Nesse texto, assim como em outros textos da Bíblia, um dos textos que eu sempre faço referência a essa humanidade justaposta à divindade de Jesus, é quando Jesus está dormindo num barco, cansado de ter pregado, e então seus discípulos o acordam e ele fica de pé e dá ordens para os elementos e eles se acalmam. Esse é um texto bizarro, porque ali a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus estão justapostas e unidas. Mas nesse texto, Jesus é aquele que, há alguns minutos, dará uma ordem, dizendo assim: Lázaro, vem para fora. Agora imagine você
no meio daquelas pessoas, sabendo que Lázaro já está morto há 3 dias e que já cheira mal, como os judeus o alertaram. Quando Jesus manda tirar a pedra, eles falam: Senhor, mas ele já cheira mal. Ou seja, ele já entrou em estado de decomposição, Jesus. Mas Jesus fala assim: não, tirem a pedra. Eles rolam a pedra e Jesus chama Lázaro como se estivesse chamando um amigo do outro lado da rua. E Lázaro vem para fora, ainda atado, ainda jungido daquelas faixas. Isso é bizarro. É Jesus dizendo que ele é Deus e que ele tem autoridade sobre a própria morte. Ele está fazendo uma reclamação da sua divindade e do seu poder sobre o nosso destino definitivo. Jesus está dizendo: eu sou Deus, e quando eu dou uma ordem, até mesmo a morte tem que tirar a mão daqueles que eu amo. Mas então, antes de dar essa ordem tão divina, Jesus faz uma coisa tão humana. Jesus chora. Jesus chora, pranteia, Jesus se angustia na alma. O termo agitou-se no espírito denota uma intensa angústia no coração, como se o rosto de Jesus tivesse sido turvado de desespero diante da dor daquelas pessoas. E então Jesus chora. E quais são as consequências, as implicações do choro de Jesus para mim e para você? Eu diria em primeiro lugar, o seguinte: se permita sentir. Se permita sentir. Nós, discípulos de Jesus, nós olhamos para Jesus como o nosso modelo, como o nosso alvo. E a nossa meta é sermos tão humanos quanto Jesus o foi. O que nos choca em Jesus é que, sendo Deus, ele é muito mais humano do que nós. Ele é muito mais sensível do que nós. Quando Jesus cura o homem leproso, ele faz a questão de antes estender a mão na direção do homem leproso, tocá-lo e depois curá-lo, dizendo: eu quero, fica limpo. Porque aquele toque antes da cura significa o seguinte: todos fugiram de você a vida inteira. Todos se afastaram de você e você foi nojento para a maioria das pessoas a vida inteira, mas para mim isso não é um problema, eu toco você. Jesus diz para aquela mulher que tinha o fluxo hemorrágico de sangue: filha, tua fé te salvou. Ele afirma a filiação daquela mulher diante de uma multidão. Jesus é essencialmente humano, compassivo, misericordioso. Jesus chora a dor das pessoas que estão à sua volta. Então, permita-se sentir. O que eu costumo dizer é que muitas vezes nós vamos nos desconectando tanto dos nossos sentimentos, nós vamos nos desconectando tanto da nossa vida afetiva, que o nosso coração vai ficando um pouco esturricado e um pouco seco. E fazendo isso, nós fazemos 2 coisas. Nós estamos nos desconectando de uma parte importante de nós mesmos, assim como aquele cavaleiro que vestiu a armadura, nós estamos perdendo parte da nossa humanidade, mas nós estamos também perdendo o contato humano com as pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos também perdendo uma conexão importante com as pessoas que estão à nossa volta. Então, permita-se sentir. Integre os seus sentimentos e afetos no processo do discipulado. Abra o seu coração. Em determinado ponto da epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo diz que os coríntios estavam limitando o afeto ao apóstolo Paulo. Paulo diz assim: eu abri todo o meu coração para vocês e entreguei o meu afeto para vocês, mas agora que eu estou em necessidade, vocês fecham o coração para mim e limitam o afeto que vocês têm por mim. Eu peço, abram o coração para mim. Abrir o coração significa o seguinte: não fique atrás dessa maldita armadura. Não fique atrás dessa carapaça que faz de você, para as pessoas, uma pessoa forte, decisiva. Mas muitas vezes você está preso dentro dessa armadura e não consegue sair daí. Você quer pedir ajuda, mas não consegue transpor essa proteção que foi montada. Porque esse muro de proteção pode ser em algum momento uma prisão emocional para você e para mim. Se permita sentir. Em segundo lugar, se permita sofrer. Se permita sofrer. Jordan Peterson, comentando, ele tem uns textos muito provocativos e em determinado texto dele ele diz assim: é uma bobagem quando nós queremos uma vida 100% feliz e alegre 100% do tempo. Sabe por quê? Porque essa é uma meta tão impossível e ao mesmo tempo tão indesejável. Em primeiro lugar, impossível, porque ou você
ou seus filhos, ou seu cônjuge, ou seus pais, ou alguém próximo de você, e com quem você se importa, terá uma doença, um acidente, ou alguma fatalidade, num tempo próximo, e você terá de sofrer e chorar ao lado dessa pessoa. Nós não conseguimos expurgar o sofrimento da vida, nós não conseguimos. Em algum momento nós teremos que colocar o nosso ombro do lado de pessoas que estão sofrendo e que estão chorando. Mas nós não conseguiremos fazer isso se o nosso coração estiver endurecido, como um tijolo, incapaz de empatizar com a dor do outro e de chorar o choro do outro. Então se permita sofrer, sim. Se permita chorar, se permita entender que se você amar alguém, por essa pessoa você sofrerá. Eu gosto muito das letras do Gonzaguinha, porque o Gonzaguinha, em todas as suas músicas nas quais ele fala de amor, ele fala de sofrimento. Em todas. Se você pega toda a obra de Gonzaguinha, ele fala sobre amor, e ele fala que amar é sofrer. E essa mensagem é essencialmente cristã. Se você ama seus filhos, você sofrerá pelas escolhas reprováveis que eles estão fazendo ou farão. Se você ama seu cônjuge, você sofrerá por vê-lo sofrer um dia, por causa de uma enfermidade ou de um sonho que não foi concluído e realizado na sua vida. Se você ama alguém da sua família, você sofrerá ao saber que essa pessoa está doente, ou que ainda não recebeu Jesus como seu definitivo Salvador. Se nós amarmos, nós sofreremos. E por que a nossa geração é tão carente de amor? Porque ela não suporta sofrer de maneira nenhuma. Nós estamos tão viciados em conforto, nós estamos tão viciados na comodidade de uma vida isenta de sofrimento, que os laços são cortados antes que o amor agregue sofrimento, e vice-versa. E por fim, integre os seus sentimentos e afetos ao discipulado. Eu costumo dizer o seguinte: nós cristãos não deveríamos ter vergonha do que sentimos. Não deveríamos ter vergonha do que sentimos. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela contando para mim sobre a luta dela com a depressão. E ela disse assim: pastor, antes de ter depressão, eu muitas vezes ouvia e também repetia algumas bobagens, como por exemplo, a pessoa não quer melhorar, isso é frescura, isso é falta de trabalho, isso é falta de fé, isso é falta disso, isso é falta daquilo. Mas depois que eu passei pela depressão, eu experimentei e vi que isso é tão grave, é uma enfermidade tão profunda e nos atinge de uma maneira tão brutal, que hoje, quando alguém conta para mim que está com depressão, não vem mais aquele juízo, não vem mais aquele preconceito, eu consigo entrar na dor dessa pessoa. A grande questão é que nós, cristãos, não deveríamos sair por aí julgando a dor alheia. Não deveríamos sair por aí nos envergonhando da tristeza, do luto, do desespero, do medo. Não, nós deveríamos integrar os nossos sentimentos de uma maneira natural e saudável no caminho do discipulado, obviamente sem sermos liderados pelos nossos sentimentos, mas integrando o nosso coração no caminho do discipulado. Nós olhamos para os salmistas colocando toda a sua dor diante de Deus. Nós vemos os homens de Deus como Davi e como Jeremias colocando a sua tristeza e a sua revolta apropriadamente diante de Deus. Eles não foram liderados por esses sentimentos. Eles não foram engolfados e engolidos por esses sentimentos, mas eles colocaram os seus corações diante de Deus e Deus tocou os seus corações, trazendo uma profunda e completa transformação dos afetos. A grande questão é que esse é um dos textos que a igreja, de maneira geral, não quer ler e não quer ver. O texto no qual Jesus chora, o texto no qual Jesus se desespera no Getsemane, esses são textos que muitas vezes os cristãos não dão conta de olhar para eles, porque mostram um Jesus humano, mostram um Jesus compassivo, mostram um Jesus misericordioso, mostram um Jesus que sabe como integrar a sua humanidade, não negando parte essencial de quem somos. O capítulo 11 é um capítulo muito importante no Evangelho de João, porque no capítulo da ressurreição de Lázaro, o Evangelho alcança a sua metade
E então prepara-se o fim do evangelho. O evangelho de João, diferentemente dos evangelhos sinóticos, ele agrupa, seleciona 7 milagres apenas de Jesus. João não sai contando milagres e números como os evangelistas sinóticos fazem. Ele seleciona 7 milagres. E para cada um desses milagres existe uma discussão teológica na borda do milagre que expande o sentido daquele milagre. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele diz para Marta: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda quer que morra, certamente viverá. Jesus está fazendo ali, no início do texto, uma declaração. E o texto de João 11, ele prepara o final do evangelho. Sabe como? A estrutura do capítulo 11 é assim: a morte de Lázaro. Jesus promete a ressurreição. Jesus chora. Jesus faz a ressurreição de Lázaro. E por fim a morte de Jesus é preparada. Morte de Lázaro, morte de Jesus. Promessa de ressurreição, ressurreição e no meio o choro de Jesus. Sabe por quê? O capítulo termina falando sobre a morte de Lázaro, mas ele encerra no versículo 53 falando sobre a morte de Jesus. Por quê? Porque ao ressuscitar Lázaro, Jesus cria uma comoção tão grande, Jesus cria um rebuliço, cria um boca a boca tão intenso, que a notícia da ressurreição de Lázaro chega no Sinédrio. E numa reunião de cúpula do Sinédrio, os líderes judaicos dizem o seguinte: se nós deixarmos esse homem continuar a fazer coisas como esta, logo nós perderemos todo o nosso crédito e todo o nosso poder. E o versículo 53 diz assim: e naquele dia eles combinaram, acertaram, eles pactuaram a morte de Jesus. Para Jesus tirar Lázaro do túmulo, Jesus sabia que teria que nele entrar. Para tirar Lázaro da sombra da morte, Jesus teria que passar pelo caminho da morte, da crucificação, da humilhação, do julgamento. Para tirar Lázaro do poço e do poder da morte, Jesus teria que submeter-se a ela. E por isso a história de Lázaro não é só sobre Lázaro, se você está bem percebendo, mas a história de Lázaro é sobre você, é sobre mim. Para que Jesus pudesse chegar nas bordas, no limiar da nossa condição humana e nos chamar para fora do caminho de morte no qual nós estávamos, ele teve que submeter-se à morte e duríssima morte de cruz. Você hoje tem vida e nós somos gratos a Deus por isso. Nós temos vida, vida verdadeira, vida eterna que nunca e jamais será vencida pelo poder da morte. Mas no final das contas, essa vida que veio até nós, veio por meio da morte de Jesus, da sua crucificação. Hoje, eu gostaria que você pudesse olhar para si mesmo, olhar para dentro e reconsiderar. Reconsiderar se não é tempo de você e eu tirarmos a armadura e de sermos mais vulneráveis, mais próximos, mais achegados. Não seria tempo de nós estarmos com o coração mais exposto, mais vulnerável, mais próximo da comunidade. Não seria tempo de nós construirmos relacionamentos mais íntimos e darmos confiança para que as pessoas estejam mais próximas de nós, da nossa história? Será que nós precisamos continuar seguindo, caminhando assim tão solitários? Será que nós precisamos ainda de toda essa tralha, de toda essa proteção, de toda essa carapaça? Ou será que nós podemos deixar a armadura e aprendermos a sermos vulneráveis, como Jesus o foi? E aprendermos a sermos mais humanos, como Jesus nos chama para ser? Eu gostaria que você pudesse orar comigo. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Não só porque naquele dia, lá em Betânia, o Senhor chorou a morte de Lázaro, mas o Senhor chorou a nossa condição, toda a nossa condição. Como homens e mulheres tão fracos, tão frágeis, tão vulneráveis,
tão limitados. O Senhor chora por nós e chora também conosco. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque é a imagem de um Deus que não apenas conhece a nossa dor e o nosso sofrimento, não apenas ouviu falar, mas que desce, que se encarna, e que ao levar sobre si nossa humanidade, chora conosco e chora por nós. É uma imagem maravilhosa que consola o nosso coração, consola a nossa alma, e nos lembra que nós podemos tirar a armadura, que nós podemos derramar o nosso coração, que nós podemos nos conectar com as pessoas que estão à nossa volta, com os sofredores, com os humildes, com os fracos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Diminui os espaços afetivos entre nós, os nossos cônjuges. Diminui os espaços afetivos entre nós e os nossos filhos, para que nós possamos entender o coração deles, suas angústias, para que as suas ansiedades não estejam distantes de nós, mas estejam ali, ao alcance do nosso coração. Aproxima o nosso coração das pessoas que estão sem Jesus, para que nós possamos nos lembrar como é viver sem razão, viver sem sentido, viver sem propósito, viver vazios, com medo, reféns de todas as mentiras de Satanás e do mundo, para que, sofrendo com a dor dessas pessoas, nossa boca se abra e nós também possamos dizer: vem para fora, vem para fora. Senhor, nos perdoa por sermos uma igreja que muitas vezes miramos tanto e prezamos tanto a comodidade, tanto o conforto. Nos perdoa por sermos uma igreja que, ao invés de ir, ficamos, permanecemos e estabelecemos condições para aqueles que querem vir. Nos perdoa. Incomoda o nosso coração, porque enquanto não houver preocupação, enquanto não houver empatia, não haverá evangelismo, não haverá missão, não haverão plantações de igrejas em lugares difíceis como esse bairro, não haverão pessoas saindo do seu lugar de conforto para irem aonde o Senhor as chama. Nos perdoa, Senhor, pela nossa idolatria do conforto, pela nossa idolatria da comodidade, e faz com que o Senhor, que deixou sua glória para se tornar homem e para morrer na cruz, que o seu exemplo possa inundar e abastecer o nosso coração de coragem para sair, ir e proclamar. Nós oramos assim, em